Brasileiro é apaixonado por futebol, certo? Mas existem outras modalidades de esporte. E falando em esporte, cada um tem a sua preferência. É por isso que a 14 de julho FM traz todas as informações do esporte para você. Está no ar, Panorama Esportivo. Bom dia! Onze horas 33 minutos, 28 graus em Júlio de Castilhos. Bom dia a você que acompanha o programa Panorama Esportivo desta quarta-feira. Eu sou o jornalista Arthur Azeredo e trago as principais informações aí do futebol para esta quarta-feira. Isso mesmo, rodada importante de Libertadores. E o Inter tem uma missão complicadíssima, isso mesmo, mas não impossível diante do Boca Juniors na Argentina. A missão é complicada, mas entre ser complicada e impossível há uma longa distância. Portanto, mesmo que em desvantagem, o Inter entra em campo ainda com esperanças para enfrentar o Boca Juniors pelo jogo de volta, ainda das oitavas de final, a partir das 21 horas e 30 minutos horário de Brasília, em Buenos Aires. Como perdeu o jogo de ida por 1-0 na semana passada no Beira-Rio, a vitória hoje é uma obrigação, caso queira avançar às quartas de final da competição. Qualquer outro resultado significa a eliminação, uma vez que a Libertadores utiliza o critério de gol qualificado. Se o Inter vencer por 1-0, a decisão vai para os pênaltis, mas qualquer outra vitória significa a classificação colorada. À exceção de desfalques que já estão fora do horizonte há um bom tempo, como Guerreiro, Bosquilha e Saravia, o Inter terá força máxima para o duelo contra os argentinos. Edenilson está recuperado da Covid-19, como também já cumpriu todo o período de afastamento previsto pelo protocolo sanitário da Conmebol. Cuesta, que cumpriu suspensão automática na semana passada, também está liberado e forma dupla de zaga ao lado de Moledo. Reforço também fora de campo, já que depois de mais de 2 semanas afastado em função também da Covid-19, o técnico Abel Braga estará de volta à Casa Mata. Mesmo com a obrigação de vencer a partida, Patrick lembra que é preciso cuidado antes de mais nada, para não largar atrás no marcador na Bombonera. Dentro de uma estratégia em um jogo como esse, o mais importante é não sofrer gol no início. Se entrar equilibrado tanto na defesa quanto no ataque, você vai estar mais perto de marcar do que sofrer gol. Temos que pensar positivo, entrar com alegria, foco e determinação, pensando que a nossa bola vai entrar, que vamos lutar durante a partida e que não vamos sofrer gol. E acreditar, afirma o jogador que ainda completa. Todos estão motivados, pois acreditamos que conseguimos reverter a situação e vamos doar a nossa última gota de suor e sangue pela vitória. Boca Juniors chega então invicto na Bombonera. Pode não ter a presença da torcida, mas a Bombonera impõe respeito a qualquer adversário, seja com arquibancada cheia ou não. Para tornar a situação um tanto mais complexa, é a primeira vez que o Boca Juniors vai jogar em seus domínios pela Copa Libertadores desde a morte de Diego Armando Maradona, maior ídolo do clube e do futebol argentino. Afora aspectos subjetivos, o tamanho da missão colorada hoje à noite também se mede em termos objetivos, como por exemplo a invencibilidade do Boca em casa na competição. Até agora foram 3 partidas com 2 vitórias, ambas por goleadas sobre o Caracas e Independiente de Medellín, e um empate contra o Libertad. Apesar dos números pouco otimistas, Patrick assegura que o ambiente é de confiança no Beira-Rio. O Inter deve ir a campo então com Lomba, Rodinei, Moledo, Cuesta e Wendel. No meio campo, Dourado, Edenilson, Patrick e D'Alessandro. No ataque, Yuri Alberto e Thiago Galhardo. E técnico Abel Braga e de volta a Casa Mata. O Inter tem uma missão difícil então hoje às 21 horas e 30 minutos na Bombonera, na Argentina, contra o Boca Juniors. E Grêmio tenta ampliar boa fase contra o Santos pelas quartas de final da Libertadores. Já pelas quartas de final, o Grêmio vai a campo hoje às 19 horas e 15 minutos na Arena, confronto diante do Santos pelas quartas de final da Libertadores da América. São os primeiros 90 minutos de um clássico do futebol brasileiro, no qual apenas um continuará na competição. É jogo grande, decisivo e recheado de expectativas. A busca pelo tetracampeonato tem hoje um capítulo que promete fortes emoções aos gremistas. O tricolor está no seu melhor momento na temporada e chega com moral elevada por conta dos 16 jogos de invencibilidade. O time reencontrou o bom futebol e as atuações recentes elevaram a confiança. O mais importante é termos dado essa volta por cima. Realmente não estávamos apresentando bom futebol, mas precisamos ter os pés no chão, pois ainda tem muita coisa pela frente, destaca o volante Maicon.
Como é de costume em partida desse tamanho, o mistério faz parte da estratégia. Renato Portaluppi levará ao menos uma dúvida até o momento do anúncio da escalação. Jean-Pierre, preservado na vitória sobre o Vasco, não tem presença garantida, mas a tendência é que esteja em campo. O zagueiro Kahneman, que não atua mais de um mês pelo Grêmio, retorna a formar dupla de zaga com Jeromel. A zaga titular será importante, já que na Libertadores a saldo qualificado e não sofrer gol em casa pode fazer a diferença. Temos que ter muita concentração e foco neste primeiro jogo para não tomar gols e conquistar um bom resultado, afirma Maicon. Na extrema direita, Luiz Fernando, recuperado de um desconforto muscular, deve retomar a titularidade, mesmo que Ferreira tenha ido bem nas últimas oportunidades recebidas. Diego Souza, o artilheiro do time, está confirmado. O Santos, então, retrospecto aí segundo melhor campanha na fase de grupos da competição internacional, quando terminou a primeira posição do grupo G com 5 vitórias e um empate. Nas oitavas, o Santos fez o que parecia ser mais difícil. Derrotou a LDU por 2-1 na altitude de Quito, mas passou sufoco e perdeu por 1-0 na Vila Belmiro. A classificação veio pelo gol marcado fora de casa. O retrospecto da equipe como visitante chama a atenção. São 4 triunfos em 4 confrontos. O técnico Cuca havia indefinição sobre o aproveitamento do zagueiro Lucas Veríssimo. O jogador ficou insatisfeito por não ter sido negociado com o Benfica e é dúvida para enfrentar o Grêmio. O time paulista ganhou todas as partidas que fez até aqui fora de casa nesta Libertadores. O Grêmio então que deve ir a campo hoje com Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. Meio campo a indefinição também entre Matheus Henrique e Maicon ou Darlan. Jean-Pierre também no meio campo. Ainda aquela incerteza de Jean-Pierre ou Pinhares, mas provavelmente Jean-Pierre deve ir a campo. No ataque, Luiz Fernando, PP e Diego Souza. Jogadores aí do PSG e Istambul abandonam partida após denúncia de racismo. O fato ocorreu ontem à tarde pela Liga dos Campeões. O Parque dos Príncipes em Paris foi palco de um momento histórico para o futebol europeu nesta terça-feira. As duas equipes abandonaram o campo após denúncia de uma ofensa racista por parte do quarto árbitro contra um integrante da comissão técnica do Istambul, em partida contra o PSG pela Liga dos Campeões. O quarto árbitro romeno teria ofendido o camaronês Pierre Webo, ex-atacante e membro da comissão técnica do time turco. Revoltado, o jogador Dembaba do Istambul protestou e foi expulso. Revoltados, os jogadores das duas equipes deixaram o gramado conforme a UEFA. A partida está suspensa. A confusão aconteceu logo no início do jogo, aos 13 minutos do primeiro tempo. Por meio de sua conta oficial no Twitter, o Istambul protestou contra o racismo. Esse fato também repercutiu em toda a rede, aí vários jornais do mundo repercutiram. Um gesto de dimensão sem precedentes e de impacto incrível, afirma o jornal esportivo L'Equipe. Os jogadores disseram basta, destaca La Parisienne. Demos uma lição no árbitro racista, comenta o jornal turco. Também, ainda na terça, o presidente turco condenou o incidente. Na Espanha, o jogo PSG e o time turco ofuscou o reencontro entre astros, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O jornal AS também foi manchete stop ao racismo. Para o italiano Gazzetta dello Sport, aconteceu algo inédito e sobretudo muito grave. Um evento estranho e particularmente surpreendente que pode ser um ponto de inflexão na luta contra a discriminação no futebol, afirma o britânico The Guardian. Muito bem, 11 horas 41 minutos, 28 graus em Júlio de Castilhos. Este foi o Panorama Esportivo. Amanhã voltamos com os resultados aí desta rodada importante da Libertadores para a dupla Grenal. Até mais! Você ouviu aqui na 14 Panorama Esportivo. Tudo sobre o esporte de segundas a sábados. No 107.7 do seu rádio.